A medicina está mudando. Hoje, ser um excelente clínico é apenas o começo de uma trajetória de sucesso. Entre o centro cirúrgico e a administração existe um desafio que muitos não ensinam na faculdade. Como transformar o seu conhecimento técnico em uma carreira sustentável e estratégica? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos desvendar os bastidores da gestão, do marketing, ético e da liderança para profissionais que buscam o próximo nível. Conversaremos hoje com o médico neurocirurgião Dr. Ronaldo Ferreira. Vamos falar sobre doenças na coluna e como gerir uma carreira mais exigente no mundo. Começa agora o seu guia de carreira na saúde. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje aqui, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas de vídeo, no YouTube e no Facebook. Doutor Ronaldo, primeiro, muito obrigado por você voltar aqui ao nosso programa, para tomar um cafezinho, bater um papo e, acima de tudo, passar informações para esses nossos telespectadores, né? Que maravilha. Ô, Leite, muito obrigado pelo convite, a gente que agradece, a gente vem para cá por causa do Café com Leite, né? Café com Leite, é um café espetacular. Eu quero começar esse programa mandando um abraço para sua mãe, viu? Ah, a dona Silvia, né? Sua mãe, dona Silvia, que assiste sempre o programa, estive com ela. Pessoa maravilhosa. E sua irmã, não peguei o nome dela, não sei o nome dela. Dayana, né? É neuropsicóloga também. É neuropsicóloga. Tava com ela lá. Qualquer dia traga ela pra cá, porque ela tem muito assunto bacana pra trazer também. Maravilha, que bom. É a família toda, né? Que legal. Se Deus quiser. Enveredando no ramo, né? E nós vamos falar sobre esse tema, que é uma relação aí, digamos assim, doenças na coluna, né? Sim. Com essa gestão médica. Perfeito. Que é um tema hoje, eu sempre comento, doutor Ronaldo, que a cadeira de educação financeira deveria ser inserida nas universidades, sim, em todas as profissões. Aqui especificamente na médica, né, na saúde, mas em todas as profissões, né? Você sai como profissional formado, porém esquece esse lado aqui, que é o lado que é o cano de escape, onde sai, né? Tem que ter muita cautela, né? Tem que ter muita cautela. Quando a gente começa a falar de gestão médica, muitas pessoas já remetem logo à questão também de educação financeira, que é um pilar. Sim, tá. Também. E o curioso, Leite, é que quando não se ensina isso em sala de aula, nas faculdades, aí o que a gente observa é que saem profissionais extremamente escravos da profissão e sem ter o mínimo de noção educacional, financeira, de como atuar no mercado de trabalho. E gera uma confusão. Gera uma confusão na cabeça do profissional. Então, às vezes, ele começa a sair totalmente desorganizado e isso vai repercutir diretamente na saúde, né? Tanto pessoal como de quem ele atende. Então, isso eu também vejo como algo fundamental. E não se tem, viu, nas faculdades. Pelo menos na minha época. E hoje também eu estou em sala de aula, né, lecionando parte de neurologia. E disciplinas relacionadas ao tema, na área médica não tem. Não tem. Delicado, ou seja, a universidade não comunga cuidados com a saúde das pessoas, com a saúde financeira, né? Essa ligação que aconteceu, a gente conversava muito com contadores, que na pandemia os médicos cuidavam da saúde, cuidavam das vidas, né? E nós cuidávamos das vidas das empresas. Perfeito. Né? A vida das empresas. Para não deixar... E naquele boom da pandemia, né? Onde muitas empresas... o maior número de empresas fechando naquele período, né? E outras abrindo também. Então aproveitando as oportunidades. E será que os profissionais de saúde que estudam medicina sabem aproveitar as oportunidades? Eis a questão, né? Eis a questão. Vai mudando, né, ao longo das gerações. O perfil do estudante de medicina de 20, 30 anos atrás é totalmente diferente do perfil de hoje. Porque o aluno hoje ele tem acesso a tecnologias que nós não tínhamos em décadas para trás. Sim. Então, nós temos que esperar que a mentalidade seja totalmente diferente também. Mas é como sempre falamos, o básico tem que ser para todos. Sim. Então, fazendo o básico bem feito é uma coisa que, independente de tecnologia, não muda. Ou pelo menos não é para mudar. Tá? Então, tem conceitos básicos, como o Leite citou, em relação à educação financeira, a gestão do próprio tempo, tá? Como
esse profissional vai entrar de fato no mercado de trabalho. E às vezes o pior, ele entra na faculdade pensando que é uma coisa, por uma ilusão, entra muito jovem, né? E é uma coisa que eu sempre comento. Nós somos tomados a ter decisões muito cedo, na qual a gente não conhece. Vai prestar um vestibular, você tem 18 anos. 18 anos a gente não conhece absolutamente quase nada da vida. E como é que você vai decidir o seu futuro aos 18 anos de idade? Então, se não tiver uma boa base familiar ou uma boa base parental ou rede de amigos que apoiem e te direcionem para aquilo que realmente tu tem vocação para fazer, você vai acabar indo para o caminho errado. É uma coisa que as pessoas... É curioso isso. Né? A tomada de decisões é muito precoce. É muito precoce. E muito incisiva, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de saúde financeira e de saúde de pessoas, né? Porque o profissional que está sendo preparado para cuidar de pessoas. Né? E como a gente falou, depois da pandemia, aumentou consideravelmente o número de pessoas com problemas de saúde mental. Seja desde um leve transtorno de ansiedade até depressões severas e até mesmo casos de suicídios. Então, tudo isso pós-pandemia. Tá? Houve realmente aí um colapso global aí do comportamento humano. E o reflexo disso vai traduzindo hoje no comportamento das pessoas. Eu iria mais longe e diria que os impactos econômicos ou financeiros nos dias atuais podem também levar totalmente. Né, problemas dessa natureza em termos de saúde. Sim, né? Sim, exato. Então vem levando, eu diria até influencia assim. Diretamente, né? Diretamente porque desestrutura não só uma questão monetária, mas estrutura todo um lar. Né? Todo um lar. Todo um lar. Começa a ficar... Ninguém vive debaixo da ponte, mas... Não consegue. Eu me amo e vivo, vou até morar debaixo da ponte. Não consegue. É aquela história. Pelo menos o básico, ele tem que ser... Ele tem que estar acessível. Acessível. Senão perdemos, né? Agora, doutor, o senhor é neurocirurgião e dentro do nosso tema ligado a essa linha dos cuidados, né, da gestão da carreira profissional de saúde, do médico, quando eu falo de profissional de saúde é porque tem outras ramificações, que, apesar de não ser médico, claro, mas sofre a mesma consequência. Né? Às vezes até mais, assim, em relação à carga de trabalho, carga horária, exato. Sim. E desconhecimento do lado financeiro, né? Totalmente, mas aí é o seguinte, nós inserimos também aqui no nosso contexto a questão de doenças da coluna, né? Correto. Me corrija, eu não sei, mas neuro-cabeça, né? Coluna, conexão com a cabeça. Total. Quando nós falamos de doenças da coluna, tem-se uma tendência, pelo menos aqui no Cariri, há uns 20, 25 anos atrás, não se existiam neurocirurgiões que operavam coluna. Então, a maioria dos pacientes iam buscar o ortopedista porque associava coluna com ortopedia. Mas tem um pequeno detalhe, tá? Os componentes da coluna internamente são neurológicos, é a medula. Então, quem cuida da medula tem que ser o neuro, no caso o neurocirurgião. Tá? E aquela velha história, ir para o neurocirurgião não significa dizer que vai fazer uma cirurgia. Na verdade, quando o paciente me procura, eu até digo, você veio para cá para eu excluir a possibilidade de uma cirurgia. Tá? Quem é que exclui? Né? Quem exclui é quem faz. Logo. Não, é uma pequena minoria dos casos. Tá? Assim, o cirúrgico, geralmente em torno de menos de 5% dos pacientes que me procuram vão evoluir para uma intervenção cirúrgica. Ou seja, é uma parcela pequena diante do número de pacientes que nós atendemos. Ou seja, o neurocirurgião tem que excluir a cirurgia. Sim. Mas nós que lidamos com a coluna. Hipótese, é o último degrau. É o último degrau. Cartada, né? O último. Tentamos de tudo inicialmente, medicação, fisioterapia, reabilitação, pilates, fortalecimento, tudo, tá? Procedimentos não invasivos, como bloqueio, infiltração, tá? Algumas terapias intervencionistas assim, bem mais superficiais, antes de pensar realmente numa cirurgia. Porque a cirurgia seria o último do degrau dos pilares do tratamento. Tá? Mas a neurocirurgia entra na coluna exatamente porque é na coluna onde se tem a medula. É da medula que saem os nervos que vão para os braços e para as pernas. Então, as doenças dessa natureza é de competência do neurocirurgião. E aumentou muito a nossa abordagem dentro dessa esfera de coluna depois da década de 90, com o surgimento de tecnologia de cirurgia de coluna. Então, a neurocirurgia que tem realmente aí assumido. Tá? A ortopedia assume, mas é pontualmente para especialistas específicos para a coluna, que aí tem uma outra formação. E o neurocirurgião não, na própria formação, nós, de uma forma geral, já saímos
aptos, preparados a operar a coluna e trazer o que tem de mais moderno. E é uma área que me encanta por conta da tecnologia. Tá? Então, é obrigação nossa. Eu me lembro num passado recente, se comentava, eu não sei, se comentava que uma vez cirurgiada a coluna, eternamente inutilizada em cima de uma cama. Eu falo hoje o contrário. Eu sempre digo uma máxima que cirurgia de coluna é para ser só uma vez na vida. Mas é para ser só uma vez na vida e ela repercutir qualidade para o resto da vida. Tá? Então, assim, ela tem que ser transformadora. Então, se eu tenho que entrar de forma cirúrgica, intervir naquela coluna, esse paciente tem que sair com outra qualidade de vida. Ele não pode sair igual nem pior. Ele tem que sair muito melhor de como ele entrou. Por isso que a indicação, ou seja, tem que ser o último dos casos. Tá, operar aquele... E eu vou dizer assim, esse mito, né, que se falou no passado, a cirurgia de coluna vai aleijar, vai deixar sequelado, em cadeira de rodas, criou um estigma gigantesco, principalmente aqui no nosso Cariri, que é uma especialidade nova, e a gente está desmistificando isso na rede social, vindo aqui para a TV, enfim, sempre trazendo conteúdo em sala de aula, tá? Para que as pessoas compreendam que se existe cirurgia de coluna, é porque existe uma luz no fim do túnel para quem precisa. Então, que legal, né? Isso é parte muito de um mito passado, onde não existia nem microscópio. Os cirurgiões iam operar, às vezes a olho nu, não conseguia enxergar o nervo, não conseguia proteger a estrutura nervosa, aí o paciente, invariavelmente, ele ia sair ali com alguma sequela, com dificuldade de movimento. Tem tipo de cirurgia da coluna minimamente invasiva? Totalmente, tem várias. Por exemplo, cirurgias de hérnia de disco, que são cirurgias que nós fazemos com o maior número de frequência. Tá? Hoje, mesmo eu postei na minha rede social um paciente que me veio com um corte menor do que 1 centímetro, a ponta de uma caneta praticamente. E com esse corte eu consegui retirar toda a hérnia de disco que estava comprimindo o nervo ciático dele. Porque nós temos cânulas que entram e amplificam a visão através de um monitor de TV. Então, nós estamos olhando para um monitor e operando o paciente aqui manualmente. Isso se chama endoscopia de coluna, parecido com aquela endoscopia que se faz digestiva, só que tendo uma complexidade destinada para a coluna. Tá? E são técnicas desenvolvidas na Alemanha, nós tivemos treinamento e trouxemos para cá, inclusive na época da pandemia. Foi quando a gente conseguiu trazer essa tecnologia para cá. E minimamente invasiva, tem a endoscopia de coluna. Bloqueios eu não vou considerar nem como cirurgia, é um procedimento. Um procedimento para não precisa nem ficar de jejum. Chega lá no consultório, tá com uma dor aguda, não anda, enfim, muitas vezes o paciente cadeirante. Nós, através de ultrassom, vamos lá com uma agulha no localzinho do nervo, aplicamos uma medicação, específica, com anestésico, com corticoide, que dá um efeito imediato. E muitas vezes é impressionante. Ele está cadeirante, ele já melhora no ato do procedimento. Porque é alvo direcionado. Então, a gente vai exatamente no local da dor. Mas tem que ter um ultrassom, tem que ter tecnologia para poder visualizar o que está se fazendo. Né, porque é uma sensibilidade muito grande ali. Treinamento. Né? A gente faz hoje aqui aquilo que se faz nos grandes centros. Tá? Tanto a aparelhagem... Daqui, né? Não precisa, desnecessário. Tá? Na verdade, aqui a gente já consegue oferecer e o pessoal vai sair fora só para viajar. Muitas vezes eles procuram a gente para poder sair da dor e poder aproveitar aí a qualidade de vida. E o processo de recuperação também, eu imagino que seja bem mais rápido, né? É rápido. Quanto menor o corte, mais rápido é a cicatrização e desenvolve melhor o pós-operatório. Mas, doutor, feito uma cirurgia nesses casos que o senhor citou, não posso relaxar também não, né? Não. O pós-operatório é aquela parte da cirurgia que o cirurgião não está presente, né? É em casa que o paciente vai fazer. Mas se tem que ter cuidado porque estou sozinho, né? Tá só. Mas aí é onde está a diferença de cada profissional. Por exemplo, a minha equipe, ela vai ligar todos os dias para o meu paciente operado. Todo dia. Quero saber como é que está a ferida, quero saber se alimentou. Então, esse cuidado no pós, mesmo distante dos olhos do cirurgião, ele tem que acontecer. A gente está de mão dada com o paciente por todo o tempo. Então, aí é o diferencial do resultado. Tá? E o pós-operatório em casa, os cuidados, a alimentação, exercício físico, tá? Fazer alguma extravagância. Então, tudo isso a gente coloca bem listado, tudo muito bem acertado para que o resultado ele não se perca por conta de uma atividade do cotidiano. É muito comum. E a ausência, por exemplo, a ausência não. O deixar de realizar uma cirurgia por medo, por insegurança. Isso é comum, isso é demais. Né? Todo consultório, hoje mesmo eu atendo vários pacientes, que muitas vezes o medo, Leite, ele parte exatamente... A gente geralmente tem medo daquilo que a gente não conhece.
Sim. O medo ele parte da dúvida. Tá? Hoje, com a informação, as pessoas têm conhecido mais, elas veem vídeo, sabem como é que funciona. Mais que isso, a prova social, ela conhece alguém que já fez. Então, nada melhor do que alguém que já fez e contar como foi a experiência. Então, isso tem diminuído muito o medo. Mas quando traz para a pessoa, aí ela vai externalizar aquilo dali e às vezes acaba que deixa de tomar uma decisão por conta de medo. Eu costumo dizer, quem tem um problema desse na coluna tem que ter mais medo da dor do que do procedimento. O procedimento ele é uma luz. Ele vai resolver. Tá? Ele é a alternativa, é a esperança. Então, e a dor é uma constante se ele não realizar essa? Geralmente sim. Principalmente quando são casos mais graves em que o nervo está muito apertado. Então, às vezes, os pacientes não caminham, tá? Tem dificuldade para levantar da cama. Tá? Às vezes, chegam de cadeirante, chegam de muleta, com apoio. E passam pessoas jovens. Pessoas com 30, 40 anos de idade. Homens em idade de trabalho. Mulher também. Então, é uma doença que ela não respeita sexo masculino ou feminino e nem idade. Tá? Às vezes pode ter aquele idosinho ali, depois de 70, tá? 80, pode ter, e às vezes o paciente jovem. Tá? Eu já operei paciente com 16 anos, então já operei também com 82, então a gente vai ter ali um leque muito grande, mas não é o que é mais frequente. O mais frequente é a idade produtiva. Idade produtiva, né? Mas não operar por medo é adiar o problema. Às vezes vira uma urgência e não tem opção. Doutor, vamos beber água? Vamos, por favor. Agora. E um cafezinho aceita? Um café com leite. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, doenças na coluna e gestão da carreira médica? Você fica ligado, no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o programa Café com Leite, de segunda a sexta-feira, é aqui a nível regional, na TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, e também pelas nossas plataformas de vídeo no YouTube, no Facebook. Aos domingos, às 23 horas, você não pode dormir sem antes se deliciar de uma boa informação do programa Café com Leite pela Rede Meio Norte, lá de Teresina, retransmitido aqui na região do Cariri pela TV Café com Leite, canal 16.1. Hoje o meu convidado do programa Café com Leite, Dr. Ronaldo Ferreira, falando sobre doenças na coluna e a gestão da carreira médica. Dr. Ronaldo, doutor, uma das doenças, um dos problemas que a gente mais tem medo é da coluna, né? Sim. Coluna, o senhor falou em alguns detalhes, como hérnia de disco, né? Dentre outras. Assusta, né? Que assusta, que a gente fica meio... O que é que mais provoca problema na coluna? Hoje aumentou muito o número de doenças na coluna, porque as pessoas hoje não se exercitam como antigamente. Antigamente não se tinha tanto carro como se tem hoje. As pessoas iam resolver suas coisas a pé. Mas eu acho que hoje o número de pessoas em academia, o que tem de academia no Cariri, não é brincadeira. Né? Mas imagina que ele vai para a academia, ele passa 1 hora treinando. Mas ele vai para a academia de carro, volta de carro, passa o resto do trabalho inteiro no computador, não se levanta de hora em hora para fazer exercício, então fica totalmente preso a uma rotina sedentária, ou seja, de 24 horas ele passou 40 minutos e às vezes está lá na academia no celular e não está nem fazendo aquele treino tão rigoroso. Tá? Então, de uma forma geral, hoje nós somos muito mais sedentários do que na década de 80. Os nossos pais, eles se movimentavam muito mais. Então, observemos hoje também que tem muito mais obesidade do que nas décadas passadas. Tá? O que piorou muito também, o uso de celular, smartphone. Então, as pessoas hoje estão tudo com o pescoço abaixado ali, então isso aumentou muito o número de doenças na coluna cervical. Tá? Aumentou demais. Então, a curvatura, as pessoas sempre estão ali escrevendo, então tudo isso piora consideravelmente. Aí, doenças na coluna, o ambiente, né, o trabalho, a rotina, sedentarismo, obesidade, história na família também. Aí é aquela herança que a gente não determina. Essa daí vem gratuita. É gratuita. Então, quem tem herança genética de doença na coluna, na família,
provavelmente tem uma maior predisposição. E se não corrigir os hábitos, é desenvolver doença na coluna na certa. Então, é um combo, né? É um combo. Sedentarismo, obesidade, história familiar. Eu recentemente vi em um processo trabalhista, um cidadão que carregava e descarregava um caminhão e teve problema de coluna. É muito comum. É muito comum porque aí, no caso, é o peso externo. É o peso que carrega. Tá? Pessoas que trabalham na construção civil também. É muito clássico. Então, toda semana eu recebo. Pessoas que trabalham como pedreiro, trabalham com gás, levando gás, carregando, né? Então, tudo isso, transportador, esse tipo de trabalho é o que a gente chama de doença relacionada ao trabalho, né? São as lesões por esforços repetitivos, a LER e DORT, né, que as pessoas chamam. E as hérnias de disco, ela se encaixa como uma doença, muitas vezes, de cunho trabalhista. Porque o excesso de peso diário, ele já tem uma predisposição, aquilo dali vai estourar o disco. Porque o disco nada mais é do que uma cartilagem, um amortecedor que fica entre uma vértebra e outra. Então, quanto mais peso a gente carrega, esse disco ele vai amortecer. Chega uma hora que ele não aguenta a pressão externa e ele vai romper. Rompeu a hérnia. Rompeu a hérnia de disco. E olha que nós temos tantas formas preventivas no quesito de cuidados, né, no direito do trabalho, com essas normas regulamentadoras que são exigidas por lei. Reeducando postura e até conscientização. Hoje em dia se tem uma conscientização muito maior em relação a isso, porque os próprios trabalhadores eles já sabem das doenças relacionadas ao trabalho. Pelo menos eu recebo inúmeros por semana e eles já sabem. Doutor, será que eu tenho uma hérnia de disco? E foi por causa do meu trabalho? Então, essa é uma dúvida diária. Se é uma dúvida diária, já se inicia uma conscientização ali no meio. Tá? Só que muitas vezes eles não conseguem sair do trabalho, porque é a única fonte de renda, então não tem como a gente dizer saia, vai fazer outra função. Tá? Acaba sendo mais para a Previdência, o INSS ter que fazer essa liberação, mas pelo menos readaptar ou diminuir. E não é só quem carrega peso, por exemplo, odontólogos, cirurgiões mesmo, passam muito tempo com as mãos arqueadas ali, tem muito problema de lesão cervical. Professores, tá? Os profissionais que estão em sala de aula, ali escrevendo no quadro, então causa muita lesão de ombro, de coluna cervical. Na lombar também, muito tempo em pé, então sobrecarrega os discos. Então a coluna, ela sofre muito das doenças relacionadas ao trabalho, é muito comum. Existem doenças da coluna de fora para dentro? Quer que eu me explique? Mas eu posso te citar. Tá? Por exemplo, existem algumas doenças que podem ser de outros órgãos e ocasionar problemas na coluna. Eu vou te citar duas. Endometriose. É uma doença feminina, mulheres que têm problema de endometriose, problema uterino, tá? E começa a ter dor na coluna. E decorrente da endometriose. Outra questão também é câncer. Pacientes que têm doença neoplásica, seja câncer de mama, nos homens câncer de próstata, tá? Essas doenças, elas muitas vezes mandam através das células lesão para a coluna. Aí o paciente, ele não tinha problema na coluna, mas ele me procura quando eu vou fazer o exame de ressonância, uma cintilografia, nós identificamos que ele tem uma fratura na coluna. E a causa da fratura, o câncer de base que o paciente já tinha. E não é de hoje? Não, aí já é mais arrastado. É algo mais crônico, arrastado, começa com aquela dor, aquela perda de peso, aquela dor principalmente noturna. O advento da dor, ela veio por causa de uma doença recente ou ela surge pós determinado período? Ela surge depois de um determinado período. Porque no início, a coluna ela tenta segurar o impacto, mas chega... É igual o copo cheio, chega uma hora que transborda e aí a coluna já não aguenta mais. É quando... a vértebra ela não suporta e passa para o músculo. Quando o músculo começa a sustentar a coluna para o paciente conseguir ficar em pé, andar, é dor. Aí ele começa. Aí quando nos procura com aquela dor, causas de neoplasia é dor mais noturna. É muito característico. Eles começam com dor à noite. Doutor, eu acordo à noite com minha coluna explodindo de dor. Aí tem história de câncer. Já tratei câncer de mama há 5 anos, câncer de próstata já foi tratado. E quando nós fazemos o exame, identificamos uma fratura patológica. Vai rastrear tudo. Rastrear tudo. E não é raro. É muito comum, inclusive. Por isso a conscientização. Né? E sem queda. É curioso isso. É uma fratura na coluna sem queda. Mas quando eu vou mais longe, doutor, e quero saber o seguinte, se existe algum tipo de doença na coluna, de fora para dentro é quando há uma provocação, por exemplo, um acidente, sei lá, uma arma branca, um trauma, exato. As doenças traumáticas, tá, é muito comum no nosso país, né?
Nós vivemos num país de terceiro mundo onde não se tem... as pessoas ainda usam muito moto, né? Acidentes motociclísticos é muito comum, principalmente na nossa região. Tá? E acidente de moto faz muito TRM, que é o que nós chamamos de traumatismo raquimedular. Tá? Lesiona, quebra a vértebra e automaticamente, às vezes, lesiona a medula também. E isso é uma causa externa importantíssima, talvez a principal causa externa relacionada a doenças da coluna seria acidentes de moto na nossa região. Tá? Outros grandes centros urbanos têm alto índice também de lesão, que é o que nós chamamos de perfuração por arma de fogo, que é PAF, né? Tiro. Então, tiro na coluna, já operei inúmeros, inclusive, tá? Muitas vezes, como o projétil é algo pequeno, às vezes é muito assertivo. Quando atinge a coluna, geralmente compromete medula. E muitas vezes o calor do projétil, ele faz com que cause aquela lesão e o paciente muitas vezes pode ficar até paraplégico se for do tórax para baixo, e tetraplégico se for na coluna cervical. Então, são causas externas. Arma branca, menos por conta que o objeto faca ele vai perdendo força, então a coluna é muito profunda. É possível ter, mas geralmente está mais relacionada a fraturas que não pontuais, sem muito comprometimento de lesão medular. Teria que ser muito caprichosa essa lesão para poder atingir. Mas causas externas é extremamente comum. Outra causa externa que nós não citamos, mas que vale a pena lembrar, do caso que teve aqui na nossa região, tá? De um aluno que foi vítima de um aparelho de academia. É uma causa externa. Ele estava sentado no banco e de repente caiu uma máquina de fazer agachamento na coluna torácica dele e desmontou a transição da vértebra torácica e lombar, desmontando a coluna, e nós precisamos operá-lo de urgência, tá? Então, é uma causa externa, tá? Era um dia comum na vida dele, mas depois desse episódio a vida dele mudou completamente. Então, existem os fatores que realmente podem comprometer a coluna, infelizmente. São causas que muitas vezes são evitáveis, né? Melhorar a educação no trânsito. As externas, a maioria, talvez todas, né? Poderia ser evitado o uso de álcool e direção, o uso de celular no trânsito, tá? Então são coisas, às vezes na moto as pessoas utilizando o celular, é uma coisa assim, não dá nem para cogitar essa possibilidade, mas é muito comum. Se nós formos atentos durante o trânsito, a gente vai perceber alguém que está numa moto ali digitando e pilotando um transporte de duas rodas, né? Isso é impressionante. São coisas que acontecem, mas que também não é incomum se ter acidentes por conta desse tipo de imprudência, né? Desse tipo de imprudência no trânsito. Doutor, uma dor na coluna é necessariamente de que existe uma doença na coluna ou eu tenho algum problema e a coluna está me avisando? A coluna dando um sinal, é uma boa pergunta. Um dado estatístico é que de 60% a 80% de todos nós, em algum momento da vida, vai ter dor na coluna. Tá? Isso é um dado estatístico. Outro dado importante que em 2025, no ano passado, a doença que mais afastou as pessoas do trabalho foi doença da coluna. Então, é algo que realmente tem um impacto econômico, tá, no nosso país. E quando se tem uma dor na coluna, aquela dor que melhora, tá? O que é uma dor que melhora? Dentro de 7 dias. Essa dor melhorou, tá? É uma dor de natureza aguda e se resolveu. Às vezes uma distensão muscular, uma posição, tá? Passou mais tempo no trabalho. Então, isso vai trazer uma dor aguda. Agora, aquela dor que começa a persistir acima de 3 semanas, tá? Ou seja, passou 15 dias, 21 dias, não, aí já é dor crônica. Tá? Então, aí requer uma investigação. Uma coisa que eu sempre falo é dor que não melhora. O paciente tem uma dor, ele fez uso de algum anti-inflamatório comum de farmácia, desses que muitas vezes comercializam até sem receita médica. Fez uso de analgésico comum. Tá? Não melhorou? Tá? É uma dor descendo para a perna? Essa dor tem que ser investigada. Urgente. Então, sim. Urgente, porque muitas vezes vai postergando. Às vezes eu recebo paciente que está com 3 meses acamado. Eu operei esse final de semana, paciente 90 dias acamada e sem diagnóstico. Me procurou, no mesmo dia nós fizemos uma ressonância magnética e vimos uma hérnia comprimindo a raiz de L4, L5 ali, e realmente ela não andava. Tá? Realizamos a cirurgia no mesmo dia. Dor incapacitante, que ela não conseguia levantar a perna e o pé, não conseguia andar. Tá? E depois da cirurgia, nós operamos pela manhã, por volta de umas 8, terminou por volta de umas 9h30, 1h da tarde ela estava andando. Então, graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus. Então, é isso. A cirurgia ela vem realmente como uma luz. Um caso desse, muitas vezes o paciente ele não tem espaço para ter medo.
Tá certo. Não dá tempo mesmo. Ele não tem espaço para ter medo, né? Me diga uma coisa, e nós falamos dos problemas externos para interno. Me diga uma coisa, é comum só uma dor muscular. Correto. É o mais comum. É o mais comum a distensão muscular. Mas de fato porque o paciente diz que é só uma dor muscular. Ele mesmo se auto... a maioria dos casos, Leide, geralmente é dor muscular. Falta de fortalecimento. A coluna é um órgão profundo. Então, assim, para se ter uma dor na coluna, é porque já atravessou toda a gordura, o músculo, a pele. Então, antes de ter uma dor na coluna propriamente dita, ele já passou por dor muscular. Então, a dor muscular, como eu gosto de dizer, é o início dos problemas. Tá? Agora, aquela dor muscular que melhorou, fez analgésico, como resolveu, tudo ok, não tem problema nenhum. Agora, aquela dor muscular que vem acompanhada de uma irradiação, está descendo para a perna, indo para outra região, comprometendo até a capacidade de urinar, de defecar. Chega. Dependendo do nível de compressão da medula. Tá? Porque quem controla a capacidade de urinar e defecar é a medula. Se a medula está lesionada, apertada, o paciente ele perde a função do vesical, que a gente chama isso dos esfíncteres, né? E não é difícil entender isso, porque quando nós lembramos daqueles pacientes que são vítimas de TRM, de traumatismo raquimedular, aqueles pacientes acamados, que eles não sentem da cintura para baixo, não sentem absolutamente nada, eles usam sonda e fralda, porque eles não conseguem fazer as suas necessidades de maneira espontânea, porque eles perderam o controle medular. É o controle da medula que controla. O cérebro manda o impulso para a medula e a medula que controla, que segura e que solta. Se tiver lesão, às vezes por uma hérnia de disco, que é o que nós chamamos de síndrome da caldequina, aí são os casos extremos, esses têm que ser operados em 24 horas. Estou conversando aqui com o médico Dr. Ronaldo Ferreira, ele que é neurocirurgião e abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre doenças na coluna e a gestão da carreira médica. Dr. Ronaldo, vamos beber mais água? Vamos. Por favor. Mais um cafezinho, claro, né? Por favor. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, doenças na coluna e a gestão da carreira médica? Você fica ligado, Dr. Ronaldo continua com a gente. Próximo bloco tem mais informações para você. Se delicide um cafezinho, a gente volta logo. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje aprendendo aqui com o nosso convidado, o médico neurocirurgião, Dr. Ronaldo Ferreira, falando sobre gestão da carreira médica, das doenças na coluna e muito mais. Ele que também é professor da Faculdade de Medicina, né? Sim, eu ensino há mais ou menos 10 anos já. 10 anos, né? Na Faculdade de Medicina. Só 10 anos. A parte de neurologia. De neurologia. Doutor Ronaldo, falávamos no bloco anterior sobre essa questão da coluna, mas algo ainda me chama a atenção. Doença na coluna, de dentro para fora, de fora para dentro, isso popularmente para quem não é de medicina, né? Mas me diga uma coisa, o senhor falou em algum momento que a coluna leva a doenças, outras doenças do organismo, né? Sim. E outros problemas do organismo podem levar a doença na coluna? Como nós falamos, assim, principalmente doenças cancerígenas, né? Eles podem trazer problemas na coluna. Mieloma múltiplo também, que é uma doença no sangue, tá? É uma lesão sanguínea, ele pode também causar fraturas na coluna, tá? De uma forma geral, é mais voltado para essa parte de lesão oncológica, tá? Porque é pelo sangue, né? Ela acaba se instala ali na vértebra e compromete, e geralmente começa com fratura. Tá? E eu posso sentir dor na coluna, onde o meu problema, por exemplo, hipoteticamente aqui, viu? Sim. Nossa conversa é praticamente uma consulta, né? Não, fique tranquilo. Mas vamos lá. E a gente vai lembrando de outras coisas. Isso. Lá no pé, por exemplo, na coxa, isso eu sinto aqui uma dor no joelho, sei lá, hipoteticamente aí. Isso pode ser vindo da coluna. Ou no braço. Pode ser da coluna? Pode. Eu costumo explicar da seguinte forma. Tem um interruptor na parede, a gente aperta na parede, mas a luz acende no teto. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Às vezes a luz está com problema, pode ser toda a fiação
que é responsável desde o encaixe da lâmpada, ou a própria lâmpada, ou até mesmo toda a instalação elétrica. Assim é a coluna. Vamos considerar que seria o interruptor é a coluna e o restante é como se fosse a perna. Então, às vezes, o paciente ele tem uma dor só na nádega, ali por trás do bumbum, descendo para a coxa. Tá? É totalmente um local do nervo ciático. Então, isso pode ser realmente um problema com a origem lá na coluna, sim. Daí a necessidade da investigação. Da investigação. Né? Eu recebo muitos pacientes, por exemplo, eles passam no vascular, pensando sempre em trombose. Eu estou com trombose na perna, passou no vascular, fez Doppler, está tudo normal, ultrassom que passa na perna, não tem trombose nenhuma. Então, a causa provável é realmente um problema na coluna. Tá? Ou o contrário também é verdade. Às vezes ele está com uma dor na perna, procura o neurocirurgião, pensando que é uma hérnia de disco, por exemplo. Nós investigamos, está absolutamente normal. Pode ser uma causa de origem vascular, uma trombose, uma doença arterial. Importante, doutor, eu creio que seja fazer a investigação mais aprofundada. Detalhada, não né? É? Agora, para o meu telespectador não sair correndo amanhã atrás de um médico, se isso for ato contínuo, né? Ou seja, se eu sinto uma dor na perna com uma certa frequência, o mesmo que alternado, mas que venho sentindo no mesmo lugar. E que não melhora. Aquela dor, tomou medicação, alivia, não demora, mas volta. Alivia, mas volta. Então, essa dor, ela merece ser investigada. Eu sempre oriento as pessoas que estão nos assistindo, não cheguem num local de exame e peçam o próprio exame. Porque muitas vezes o paciente vai lá e pede para fazer uma tomografia da coluna. Ele gasta com aquele exame e às vezes não é o exame correto. E às vezes não é o correto, às vezes isso é importante. Me chamou a atenção, mas recentemente não sei, andando rápido, eu comecei a sentir uma dor aqui das nádegas para a coxa. Sim. Você falou aí, me chamou a atenção. Viu? Aí passei 2, 3 dias assim, incomodado ao ponto de caminhar, eu parava, aí aliviava e eu começava mais doer. Que é isso? Do nada. É muito comum, como nós falamos de distensão muscular, esse tipo de dor ser às vezes uma distensão do músculo piriforme, que é aquele músculo da carteira. Não tem quando você senta no local da carteira, a carteira fica em cima do músculo piriforme. E o que é o músculo piriforme? É uma capinha de músculo que cobre o nervo ciático. Então, qualquer lesão, Leite, às vezes que você fez, uma saída de carro mais brusca, tá? Um exercício de academia, um pedal, alguma coisa, tudo isso às vezes pode lesionar o piriforme. E às vezes é isso, 3 a 5 dias. É uma doença inflamatória totalmente benigna que melhora com analgésico comum. Tá? Outros músculos também do glúteo, do quadrado lombar. Mas é bom investigar, né, doutor? Se persistir, sim. No seu caso, por exemplo, melhorou, tudo ok, tá tudo certo. Mas tá persistindo aquela dor que não melhora, mas não tenha dúvida. A gente precisa examinar, fazer um exame de imagem e ter certeza que não está tratando de uma compressão na coluna lombar. Muito bem. Agora mais seguro, né? Aprende-se tudo isso na academia. Agora, aprende-se a precificar, aprende-se a cobrar uma coisa justa, porque eu acho que medicina não é aprender a cobrar, porque seria incoerente. É uma necessidade, mas não é... Fala um leigo na saúde. Sim, claro, fique tranquilo. Que é cuidar de vidas, não cuidar do bolso. Mas o bolso é necessário estar bem para poder cuidar bem. O profissional, de uma forma geral, ele tem que estar bem organizado, tá, em relação a vários pilares da vida, né? Não necessariamente só o pilar profissional. O que é que nós observamos? Nós observamos pessoas que saem da faculdade tecnicamente muito bons. Certo. Operam de forma brilhante. Tá? Mas quando nós vamos olhar os outros atributos, essa pessoa é extremamente desorganizada, tá certo? Muitas vezes tem uma família totalmente arruinada por falta de organização. E como o Leite está falando, muitas vezes parte daquela desorganização financeira. Tá? Ou seja, isso impacta emocionalmente. Impacta emocionalmente. Então, às vezes ele tem realmente ali uma habilidade técnica, mas o bom médico ele não tem que ser apenas um técnico. Porque daqui a pouco nós vamos ser substituídos por robôs, né? Com essa inteligência artificial chegando, não sabemos como é que serão as cenas dos próximos anos. Sim. Então, nós temos que ser cada vez mais humanos. Tá? Ou seja, é realmente conhecer como as pessoas realmente se comportam e o médico em si, ele não é só saber técnica, tá? Porque hoje uma máquina, ela dá um laudo de um exame, então está substituindo, aos poucos está tendo essa... São os robôs da vida, né? Essa robotização da medicina. Então, o grande diferencial vai ser o quê? O básico é o cuidado humano, tá? E noções básicas, por exemplo, de gestão de carreira, tá? O médico ele tem que saber, tá? O cirurgião principalmente, tá? Que não é apenas operar.
Tá? Ele tem que entender quem está por trás daquilo tudo. Tá? E quando se fala em educação financeira, eu sempre enxergo como uma consequência. Tá? Faz o trabalho direito, entrega aquilo que tem como expectativa da família, quer melhorar, é transformar a vida de alguma forma, e, consequentemente, ele vai ser retribuído dessa forma. Mas ele precisa compreender como é que se organiza. Porque também de nada adianta ele ser bem organizado em relação a isso, né? Por exemplo, ele ser bem remunerado de uma forma geral e não saber estruturar o que se ganha. Tá? Então, isso não se ensina nas faculdades. Isso não se ensina nas faculdades. Você enxerga isso como um erro das academias? Das faculdades, das academias de ensino, né? Eu faria diferente, né? Se eu tivesse organizando o sistema acadêmico, tá? Pensando de cima, eu pensaria totalmente diferente. Eu diria, eu não esperaria chegar à faculdade para ter educação financeira. Começaria lá na base. Tá? Mas muitas vezes não é interessante no nosso país ter esse nível de conteúdo. Tá? Às vezes não é interessante. Sim, tá? Então, nós pensando no crescimento da população do ponto de vista pessoal, social, profissional, é básico. Tá? Nas escolas, desde muito cedo. Tá? Porque aí se torna um país muito mais organizado. Tá? Se torna um país gerador de empregos. Sim. Exato. E eu acho, doutor, o aluno, o profissional que sai da universidade hoje, eu me lembro, num passado recente, eu sou contador, sou advogado, eu só sei... Entrevistador é muita formação, né? Não, eu digo assim, eu de saúde eu só entendo assim, se tiver uma dor de cabeça, passa ali, dorme, descansa que melhor. Mas enfim, de nada sei. Mas eu te pergunto, eu me lembro num passado recente que um profissional, quando saía da universidade, ele iria para uma academia, para uma residência, ele passava um tempo. Hoje, os meninos saem, já vão, querem ganhar dinheiro, é um desespero, querem ganhar dinheiro. Esqueceu a formação, né? Esqueceu a formação. E hoje em dia, Leite, se tem muita pós-graduação, caminhos curtos. Hoje em dia se tem muitos caminhos curtos para poder chegar naquele objetivo. Pós-graduações rápidas, às vezes de maneira online, ou seja, é um ensino médico totalmente defasado. Junto a isso, tem-se um número absurdo de faculdades abrindo no nosso país, ou seja, o que vai acabar dificultando ainda mais a qualidade desses profissionais. Sim. Então, quando eu inicio um programa de fazer uma reestruturação de carreira desses médicos que estão saindo, a minha preocupação maior, sabe qual que é? É quem vai cuidar da gente. Essa é a preocupação. Um detalhe, poder contribuir socialmente para ensinar o médico como deve fazer medicina. Ele ensina na faculdade a parte técnica, mas o detalhe, como conduz, como trata, tá certo? Como é que eu faço, tá certo? Eu atuo em neurocirurgia aqui no Cariri há 10 anos. Então, por exemplo, aquilo que eu passei lá no início, eu não quero que quem esteja saindo da faculdade passe por tudo. Eu quero encurtar o caminho dele. Por quê? Porque nós vamos precisar de profissionais assim. Nossos familiares também vão. Então, é uma forma de poder trazer além dos muros da faculdade. E é possível, né? E como eu costumo dizer, o menor dos ganhos vai ser o financeiro. É o menor dos ganhos. E nós estamos falando aqui na questão da gestão financeira, de certa forma, mas a questão da humanização, né? Humanização. Trazer isso de forma prática, tá? Por exemplo, como é que eu conduzo o meu paciente? Desde a entrada, desde o diagnóstico, desde aquela má notícia, tá? Que às vezes tem que fazer um procedimento, alguma coisa, que eu não vejo isso como uma má notícia, eu vejo isso como uma esperança. Mas é poder desmistificar isso, poder traduzir da forma como eu faço, da forma como eu replico, poder ensinar isso de uma forma muito aberta, para que as pessoas possam replicar aquilo que é bom. Nada melhor do que isso. Quando a gente está em sala de aula ensinando, a gente quer que eles repliquem, tá? Nos postos de saúde, nas emergências, enfim. Tá? Mas uma coisa é ensinar a parte técnica, outra coisa é ensinar outros conceitos, onde a parte técnica, eu digo que é o básico, que todos eles têm que saber. A parte técnica é o básico. Ser bom é o básico. E é possível, né? Ser bom é o básico. E sendo bom, a gente precisa refinar como é que esse bom ele vai se comportar dentro do mercado de trabalho. Financeiramente é o menor, vai ser o menor dos problemas. Eu, particularmente, eu sempre digo o seguinte, que o mercado é a pós-graduação. Agora, a pós-graduação para um profissional de saúde, em especial para um médico,
para ser o mercado, é um preço muito caro. É um preço muito caro, ele não tem tempo de entrar no mercado de trabalho para fazer do mercado um laboratório. Ele tem que treinar muito bem antes. De vidas, né? Exato. A vida real, ela não espera. A vida real não espera. Porque noutra atividade, tudo bem, vai para o mercado, o mercado te qualifica ou não. Qualifica ou não. Ou seja, ele te absorve ou não, né? Já na área de saúde, absorver esse profissional é onde ele vai cuidar de vidas. Às vezes é um momento único ali para o paciente. Para o profissional vai ser só mais um. A gente fala paciente, mas é a família, né? Sim. Quando você opera uma pessoa, como eu sempre falo, o resultado é para a família inteira. Quando eu estou lá em campo, no microscópio, eu vou fazer o meu melhor, vou entregar o meu melhor da parte técnica, mas a minha preocupação sempre vai ser como ele vai estar horas depois do procedimento. É sempre pensar no depois. E isso não se ensina nas faculdades. Não fomos treinados a pensar no nosso resultado. É sempre no imediatismo. O que você tem que fazer, como é a técnica, como é que se opera. Mas e o depois? Quem já passou pelo filme todo, agora está tentando reestruturar para poder diminuir os erros e qualificar. Mas ainda há esperança. Sim. Estou conversando aqui com o médico neurocirurgião Dr. Ronaldo Ferreira, falando sobre doenças na colunas e gestão da carreira médica. Dr. Ronaldo, nossa conversa é maravilhosa, está maravilhosa, porém... eu preciso fazer um intervalo rapidinho para tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. A produção fica ali brigando comigo e a gente volta logo, Vamos tomar um café com ele, a gente volta já. Gente, fique ligado. Nosso intervalo é rápido. É só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Eu falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia do nosso convidado, o médico neurocirurgião, Dr. Ronaldo Ferreira. Mas agora eu quero somente agradecê-lo. Doutor, muito obrigado, foi ótimo a nossa conversa. É um prazer sempre vir para cá. Muito em voga, né? É um prazer, a seu chamado aqui a gente sempre tem que estar aqui presente, porque nosso objetivo é poder comunicar quem está do outro lado da tela. Bom, né? É trazer a informação. Trazer a informação é popularizar aquilo que a gente faz. Sim. Às vezes é comum para a gente, mas para quem está ouvindo é a oportunidade que se tem de ouvir informação diferente. Às vezes conhece alguém que teve aquele problema e isso muitas vezes a gente está fazendo a diferença. Agora é o momento de buscar os cuidados que deve ter, né? Com a sua própria saúde, né? Com certeza. Então, é sempre uma honra estar aqui no teu programa, um programa que tem um papel fundamental, não só no Cariri, mas como no mundo. 184 países já viram o Café com Leite. Sim. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela participação e até a próxima. E lembrando que o programa Café com Leite, nós já ultrapassamos, já excedemos a edição número 1800. São 14 anos no ar, sempre com profissionais da nossa região, brilhando aqui nas telinhas da região do Cariri e do mundo, sob a sua responsabilidade que nos acompanha diariamente. Então, um beijo muito especial para todos que nos acompanham. Aproveitar esse momento e mandar um beijo para a mãe do Dr. Ronaldo aqui, Dona Silvia, né, que sempre ela disse assim, eu vez ou outra assisto o programa, depois eu vou falar com o seu filho, vou gravar e eu não não vou lhe dizer o dia, que é para a senhora assistir todo dia. Todo dia. Agora é a audiência certa. Ela vai ter que ficar me acompanhando. É isso aí. Luciene na Drogaria São Jorge, no bairro Antônio Vieira, Damiana, esposa de Sérgio, lá em Barbalha, senhor Cícero Carlos, no sítio Poções, a dona Lúcia também no sítio Poções, né, também. Cláudio da Verdura, ele disse, diga Cláudio da Verdura que todo mundo me conhece. Na rua Alencar Peixoto, Aline e Anne, no Cartório Machado. Obrigado, Aline e Anne. Dona Lúcia Coelho, no sítio Leite. A dona Lúcia, olha aí, dona Lúcia, não é no sítio Poções, é no sítio Leite. Antônia Valdelice, no Pio 12, seu Carlos Eduardo, no Limoeiro. Também agradecer àqueles que nos acompanham em Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Baiara, Brejo Santo e aqueles que nos acompanham também através da BrisaNet. Ficando por aqui, em nome da produção que faz com que nós possamos chegar até você, levando essas informações e lhe proporcionando momentos incríveis de informações, eu quero agradecer pela sua companhia. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá!